Obrigado, Joel, obrigado pela bênção de poder passar esta tarde aqui com todos vocês. Trago os cumprimentos da nossa igreja, Igreja Batista da Palavra, a todos vocês. Eles já sabem da minha agenda aqui e têm orado pelas igrejas que nos acolhem nesses dias. Então eu trago esse abraço caloroso dos nossos irmãos a todos vocês. De fato, a Algarve é muito bonita. Fiquei muito encantado com a beleza. E minha filha, quando eu mostrei a foto, ela disse: pai, faz um vlog. Eu disse: faz o quê, menina? Aí a minha esposa viu a mensagem e disse assim: mas você está muito velho, eu vou te explicar o que é um vlog. E fez um vlog. Faça agora um vlog daí. Eu falei: e agora eu já estou aqui, eu vou precisar voltar de novo para o mar, para ver o mar dali de novo e fazer, numa segunda oportunidade, o vlog. Então, Joel, eu vou precisar voltar aqui de novo, viu? Nem que seja para passar férias com a minha família, mas eu vou passar por aqui de novo. Eu queria aproveitar esse tempo dessa tarde para refletir com vocês sobre este livro que o Joel acabou de apresentar para vocês, para falar para vocês, que é O Curso do Discipulado. Ele é um ensaio que aconteceu de uma maneira muito inusitada. Por quê? Este livro, que é o Inteligência Humilhada, é o primeiro volume de uma série de 3 volumes. E eu ainda estava trabalhando o segundo volume e tinha a ver com discipulado, tinha a ver com tudo isso. E eu comentando isso com o Tiago Santos, um amigo nosso também, conhecido, editor da Fiel, e ele disse assim: mas Jonas, por que você não publica pelo menos o ensaio? Vai demorar para sair esse segundo volume. Então, pega só essa ideia que está muito boa e já publica, né? Aí eu falei assim: será, Tiago? Eu falei: faz o seguinte, entrega para mim. Quando eu vi, já estava publicado. Óbvio que eu estou brincando, ele não fez isso, ele mostrou para mim: olha, está muito bom, vamos, e me encorajou a publicar, e eu aceitei o desafio, autorizei a publicação, e foi uma surpresa, porque, de fato, não só abençoou a minha igreja, porque se tornou um texto muito proveitoso para os membros da igreja, para a gente desenvolver na igreja uma cultura do discipulado. O discipulado é uma cultura, e nós não estamos tão assim acomodados a essa cultura, que é uma cultura bíblica do discipulado. Então, o livro ajudou muito minha igreja, e eu tenho escutado muitos irmãos que têm mandado mensagens, sempre agradecendo pela maneira como o livro, de modo claro, apresentou alguns conceitos que eu considero serem conceitos fundamentais e que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, para que depois a gente possa ter uma conversa, vocês possam também ter a oportunidade de colocar dúvidas, questões, as suas impressões. E a gente sempre acaba no diálogo, na conversa, eu sempre acabo levando alguma coisa comigo, sempre uma pergunta de um aluno, uma pergunta de um leitor, de um membro da igreja que ouve a palestra, e às vezes tem uma pergunta que eu sempre gosto daquelas perguntas que vem assim, né? Olha, eu não entendo muito bem, eu não conheço muito bem, mas eu fico sempre com medo dessas perguntas, porque às vezes é a pergunta daquela pessoa que não quer dizer que ela é estudiosa e etc., mas no fundo, ela leu, entendeu, e vem com aquela pergunta bem difícil, que é aquela que eu nunca me fiz. E é essa pergunta que eu coleciono junto com tantas outras, e essas são as melhores oportunidades das conversas, são as boas perguntas. Boas respostas são sempre interessantes, mas boas perguntas, elas fazem a gente continuar a pensar, a refletir. Então, algumas das perguntas de hoje à tarde pode ser que eu responda, porque certamente teria as melhores respostas. Algumas delas, se eu não responder, é porque você me colocou na parede, me fez pensar sobre uma coisa que eu não pensei, e eu vou dizer o seguinte, como eu falo com os membros da igreja: posso parcelar em 2 vezes sem juros? Eu respondo uma parte agora, vou estudar um pouquinho, e lá na frente eu volto para responder a outra parte que eu preciso pesquisar. Então é isso que eu quero fazer depois do momento de intervalo, em que a gente vai poder conversar e dialogar um pouco sobre essa ideia do discipulado. Eu quero começar, vou só mostrar para você um mapa do que a gente vai fazer, tá? Eu vou primeiro apresentar um conceito bíblico de discipulado. No segundo momento, eu vou trabalhar uma abordagem histórica e teológica do discipulado.
tá certo? Terceiro momento, eu vou falar sobre um equívoco que a gente comete quando a gente pensa o conceito discipulado. Então, o terceiro momento é o equívoco. E vou encerrar falando sobre o custo do discipulado a partir de uma leitura do Evangelho de Lucas. Tá? Então, são 4 partes. Primeira parte, o conceito. A segunda parte, o conceito numa perspectiva histórica e teológica. Terceiro, um erro que a gente comumente comete quando a gente pensa o discipulado. E em terceiro, eu vou expor uma passagem de Lucas que fala sobre o custo do discipulado. Tá? Esse é a nossa jornada. Vou começar com a primeira parte, que é o conceito bíblico de discipulado. Em geral, a gente usa o discipulado, o termo discipulado, em português, né? A gente usa para se referir a um termo grego, mathetes, né? Que é aquele que aprende, aquele que está na condição de aprendiz. Então, seria sempre a contrapartida do mestre. Então, se existe um mathetes, existe um didáscalos, existe um mestre. Então, a gente tem aprendiz e a gente sempre tem um mestre. Se eu sou um aprendiz, é porque existe alguém que me ensina. Eu não estou pronto ainda, eu preciso ser preparado. Não é? Então, a ideia do discípulo já existia no tempo de Jesus, fora do contexto do discipulado que ele estabelece com os 12. Não é? Grandes mestres do tempo de Jesus, e não precisava ser só mestres judaicos, né, ou judaizantes, ou do contexto do judaísmo. Você tem no contexto da filosofia romana muitos mestres com seus discípulos, escolas filosóficas com seus mestres e com seus discípulos, com seus aprendizes. Então, mesmo no contexto de movimentos dentro da sociedade que não são intelectuais, mas são, por exemplo, da ordem das artes, você tem os aprendizes, aqueles que vão aprender a arte da marcenaria ou a arte, não é, da escultura, e vão aprender aquela arte ou aquela determinada profissão a partir de um mestre que detém determinados conhecimentos. Alguns têm conhecimentos técnicos e vão ensinar esses conhecimentos técnicos. Outros vão ser conhecimentos muito intelectuais. Por que eu estou fazendo essa distinção agora? Veja, quando a gente fala da relação mestre e discípulo na antiguidade, a gente tem sempre 2 claras abordagens. Uma abordagem intelectual. Então, isso significa que tem um mestre que detém conhecimentos e ele vai ensinar esses conhecimentos aos discípulos a partir de diversos métodos. Por exemplo, se você está diante de uma escola filosófica que remete a Sócrates, por exemplo, você vai ter uma metodologia, que é Sócrates fazendo as perguntas, porque ele pressupõe que, de alguma forma, o seu aprendiz tem algum conhecimento e precisa ser levado a esse conhecimento. Não é? Então, ele vai trabalhar com o intelecto. Agora, existe uma outra relação entre mestre e aprendiz que não é tanto assim da ordem intelectual, da ordem de alguém que explica e outro que alguém entende e ganha com isso alguns conteúdos. Em geral, essa relação entre mestre e aprendiz acontece mais, a que eu vou me referir, que é a segunda, mais nas artes. Então, isso poderia acontecer com alguém que toca um instrumento musical, alguém que constrói uma casa, alguém que faz uma cruz celta como essa de madeira, não é? Pessoas que estão trabalhando com as mãos, manuseiam as mãos, com as mãos, para produzir alguma coisa. Em geral, essas artes, elas não trabalham, elas são técnicas, elas envolvem a nossa inteligência, mas elas não trabalham com o sistema de aulas que a gente precisa aprender determinadas coisas. Elas trabalham com o mecanismo da imitação. Não é? Alguém aqui toca instrumento musical? Pode levantar a mão, não é pecado não. Pronto, ele toca, ele também toca, esse aqui também toca instrumento. Que instrumento você toca? Violino. Pronto, violino, excelente exemplo. O violino, certo? Teve momentos do seu aprendizado que o seu mestre precisou fazer para você ver primeiro, porque não adiantava ele, olha, primeiro nós vamos explicar o que é o violino,
E ele vai explicar, vai desenhar o violino para você, vai falar. Não, ele pega aí, é assim. Não, esse dedo está errado, você está com o dedão muito para cima, esconde esse dedo, ele não pode aparecer, não é? Mas eu não consigo. Ele fala, assim, ó, faz assim, ó. Ele vai lá e mostra. Porque tem coisa que a gente não aprende intelectualmente. A gente aprende vendo o outro fazer. O outro faz, eu falo, é assim. Por exemplo, minha esposa, ela gosta de fazer, eu não sei se aqui fala assim, crochê. Pronto, ela é vidrada, crochê, tricô, essas coisas todas, ela passa horas ali, não é? Ela diz que é a terapia dela. Fica ali. Não é? Então, tem pontos, tem aquelas coisas todas. E tem coisa que ela aprendeu da mãe, que, por sua vez, aprendeu da avó, e que aprendeu, entende? Então, tem aquela sequência que ela não fez assim. Ela disse assim, olha, eu entrei na faculdade de crochê, eu tive aula teórica de crochê, e eu tive várias teorias sobre, não é, o ato de fazer o crochê, e tem escolas que são contra, escolas que são a favor, e eu nem sei que posição eu tenho no crochê, mas enfim, eu penso, não, ela não teve que lidar com uma faculdade do crochê, porque não é assim que funciona. Como é que funciona? Imitando, porque não é uma coisa só intelectual, é uma coisa que a gente também faz. Essa é a primeira informação que eu queria trabalhar com vocês. O discipulado de Jesus não é o discipulado como das escolas filosóficas. As escolas filosóficas, elas eram baseadas nessa coisa de eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito e você tem de entender esse conceito. Jesus está inserido num contexto judaico, que envolve o ensino da palavra, mas a sabedoria grega é muito diferente da sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica, ela nunca é uma sabedoria meramente especulativa, meramente intelectual. Ela é sempre uma sabedoria prática. Ela tem de ser uma sabedoria que muda o meu jeito de viver. É uma sabedoria que eu não consigo dissociar do meu agir no mundo, do meu viver no mundo. Então, por isso, Jesus não está ensinando os discípulos a se tornarem... Veja, eu vou dar um exemplo, e isso não tem nenhuma conotação pejorativa. Jesus não está montando um seminário teológico com os discípulos. Entende isso? O seminário teológico tem seu lugar, ele tem a sua importância. Mas Jesus não está fazendo um seminário teológico com os seus discípulos. O que ele está fazendo com os seus discípulos? Ele está trabalhando sabedoria com eles, ensinando eles a serem sábios. E como é que ele ensina os discípulos a serem sábios? Senhor, ensina a gente a orar como o Senhor ora. Pois não. Pai nosso que está... Entende? Ele vai dar o exemplo. Ele vai lá e mostra como faz. Então, a ideia de seguir a Jesus é uma ideia que não só ela é da ordem do conhecimento, mas ela é da ordem das ações. Eu tenho de fazer como Jesus faz. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, o seu olhar para o conceito de discipulado. O discipulado não é um treinamento intelectual, ele é um treinamento para a vida. Ele é um treinamento que nos ensina a viver. E só passa por esse treinamento aquele que, encontrando Jesus, diz assim: Senhor, eu tentei viver do meu jeito e não consegui. Me ensina. Me ensina a viver. Se você um dia fez essa oração a Deus, dizendo, Senhor, me ensina a viver, Deus te respondeu. Ele disse, está aqui, todo o meu ensino sobre a vida. O meu Filho, Jesus Cristo. Ele é o ensino de Deus para a vida. Então, o que a gente tem de fazer? O que Jesus fez. Então, o que a gente tem de imitar? Jesus. Então, nesse caso, o discipulado é muito mais uma imitação de Jesus do que uma mera compreensão de Jesus. Pessoas podem conhecer sobre Jesus,
final do século XIX, início do século XX, começou-se uma pesquisa muito séria entre os historiadores sobre o Jesus histórico. Todo mundo queria saber quem é o Sócrates histórico, todo mundo queria saber quem é o Abraão histórico, todo mundo quer saber quem é o Platão, o Paulo histórico, querem saber também o Jesus histórico. Entende? O conhecer o Jesus histórico, saber sobre quem é Jesus, como ele vivia na sua cultura, etc., pode ser uma aquisição que pessoas adquirem com as suas leituras. Mas viver como Jesus é diferente. Viver como Jesus não vai ser uma experiência meramente intelectual, de leitura de livros. Ela envolve a leitura de livros, mas ela tem de desaguar sempre num jeito de viver, numa maneira de viver, num modo de viver, que é o modo de viver de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a nossa atenção, especialmente quando a gente lê aquela passagem clássica de Mateus 28, né, do 18 ao 20, quando Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e aí vai dizer aos seus discípulos: ide e fazei discípulos. Né? O que é fazer um discípulo? Então, primeira coisa, fazer um discípulo não é fazer um cientista da fé, e não há nada de pejorativo com relação a ser cientista. Mas o que Jesus diz sobre discípulo não tem absolutamente nada a ver com o aspecto intelectual da fé cristã. Ou seja, fazer um discípulo significa ensinar alguém a viver. E eu lhes faço uma pergunta nessa hora. Como a gente ensina alguém a viver? Eu fico imaginando, eu tenho 3 filhos, né? Uma filha já mais velha, com 21 anos, né? Eu tenho os outros 2, são meninos, e os meninos, eles, por natureza, são selvagens, em algum momento eles se tornam seres humanos, a gente espera que isso aconteça algum dia, não é? Mas enquanto isso não acontece, boa parte da nossa missão é educá-los, é ensiná-los a viver. Olha que coisa curiosa, então discipulado tem a ver com a tarefa de pais e mães que ensinam seus filhos a viverem. A pergunta é: como a gente ensina eles a viver? Como ensinar alguém a viver? Para responder essa pergunta, eu ainda preciso, do ponto de vista do conceito de discipulado, oferecer mais um argumento. E esse argumento, agora a gente já viu um argumento bíblico, eu quero oferecer um argumento histórico. Um argumento que, ao longo da história, nos ensinou sobre discipulado de uma maneira que não parece ser a maneira como hoje, muitas vezes, a gente lida. Essa maneira histórica e teológica de se lidar com o discipulado vem acompanhada de uma lembrança de inúmeras passagens na Bíblia que refletem a imitação de Jesus. E eu queria, se assim fosse possível, eu sei que vocês são rápidos em achar textos bíblicos, e agora a gente vai passar por uma, digamos assim, tempestade de textos bíblicos, certo? São aqueles textos bíblicos que confirmam a existência nas Escrituras de um ensino para a vida que passa pela imitação. Quero começar com Efésios capítulo 5, versículo 1. Quem gostaria de ler essa passagem? Efésios capítulo 5, versículo 1. Quem quiser já pode abrir também em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. E outra pessoa pode abrir em 1 Coríntios 11, versículo 1. Vou falar os 3 primeiros. Efésios 5, 1. 1 Coríntios 4, 16. E 1 Coríntios 11, 1. Quem pode ler Efésios 5, 1? Olha que passagem poderosa, né? Sede imitadores de Deus. E como a gente vai ser isso? Como imitar Deus? E é imperativo, né? Não é assim. O que você acha de ser um imitador de Deus? Não. Sede.
tem de ser um imitador de Deus. Isso Paulo está dizendo em Efésios 5:1. Agora, 1 Coríntios 4:16. Quem poderia ler? Pronto. Então é uma admoestação. Rogo-vos, ele está admoestando, ele está exortando a igreja a que ela seja imitadora de quem? Dele. Já pensou? Você chegar para todo mundo na igreja, que você vive dizendo, sejam imitadores de Deus, você também chegar para a igreja e dizer, sejam meus imitadores. Pesado isso, não? Sejam meus imitadores. 1 Coríntios 11:1, quem poderia ler? Olha, aí veja o terceiro movimento dele. Não só ele está ensinando, sejam imitadores de Deus, sejam meus imitadores, por quê? Eu sou um imitador de Jesus, um imitador de Cristo. Querem mais textos? Vamos para mais um. Filipenses 3:17. Todas as palavras que aparecem aí são as mesmas, até agora, que é mimesis. Já viu essa palavra? Mimético, de imitação. Não é? Dizem que a arte é mimética, não é? Desde lá da antiguidade. Tudo aquilo que a gente faz em arte é uma imitação da criação, certo? Então, a palavra que Paulo está usando é essa. Sejam imitadores de Deus, façam a mímese de Deus, sejam imitadores de mim mesmo, ou seja, façam a mímese de quem eu sou, e façam a mímese de quem eu sou, porque eu sou uma mímese de Jesus. Agora, olha que coisa curiosa ele vai dizer em Filipenses 3:17. Quem pode ler? Muito bom. Esse é um texto difícil de traduzir, porque aparece a palavra mimesis, aí no verbo, né, mimetai, ou seja, imitem, mas só que ele coloca um prefixo no grego, que é sim, de simbiose, de tudo aquilo que une, de tudo aquilo que junta. Então, o que Paulo estaria dizendo aqui, para ser mais preciso? Sejam imitadores comigo. Façam isso comigo. Ele não está dizendo assim, ó, sejam imitadores meus, no sentido de eles observarem Paulo e simplesmente imitarem Paulo. Ele está dizendo, eu também estou imitando Jesus. Sejam comigo, meus imitadores. Porque ele já imita Jesus e está chamando a igreja para com ele imitar Jesus. Ele não está dizendo para a igreja, eu sou agora o novo Jesus e vocês têm de me imitar. Ele está dizendo, não, eu estou imitando a Jesus e estou convidando vocês a comigo imitarem a Jesus me imitando. Quer mais um versículo? 1 Tessalonicenses 1, versículos 6 e 7. 1 Tessalonicenses 1, versículos 6 e 7. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Olha que coisa bonita. Vocês se tornaram imitadores, né? Veja como ele vai dizer, nossos, dos apóstolos, né? De Paulo, e também do Senhor, de Jesus, a ponto de eles se tornarem tipon, de eles se tornarem exemplo. Quando vocês já tentaram fazer qualquer coisa que vocês, assim, te mandaram fazer? E aí você fala assim, bom, mas sob qual base? Qual é o modelo? Não é isso que a gente precisa? Me dá um modelo para eu aprender a fazer isso aqui. Alguém te manda arrumar X. Aí você fala assim, bom, mas você tem algum exemplo para me dar? Não é isso que a gente sempre procura?
Como é que eu vou saber o que eu tenho de fazer? Não, eu vou te dar um exemplo. Você faz igualzinho como está aqui. Pronto, aí você fica até aliviado, né? Por que você fica aliviado? Porque te deram um exemplo. Paulo está dizendo, com coração grato, pelo fato deles terem imitado tanto a ele como ao Senhor, ao ponto deles agora se tornarem exemplo para outros cristãos. Ou seja, o que está acontecendo? Eles estão imitando Paulo, imitando a Jesus, e eles estão se tornando exemplo, modelo para outros cristãos. Outras pessoas estão vendo naqueles que estão seguindo, imitando Paulo e a Jesus, exemplo de vida, exemplo a ser seguido. Portanto, veja que a igreja, ela está trabalhando com o discipulado pela via da imitação dos modelos, dos exemplos. Última passagem, porque, veja, eu tenho mais 442 aqui. Podemos encerrar com essa aqui? Então, 1 Tessalonicenses 2,14. Quem poderia ler? Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores da Igreja de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus. Que coisa bonita, né? Todos os membros daquela igreja foram chamados de imitadores. Agora, deixa eu fazer uma observação bem rápida. Você acha confortável ser imitador? Deixa eu falar de uma outra maneira para você pensar a gravidade disso. Quando descobrem que você está imitando alguém, qual é a primeira reação que você faz? Eu não, eu sou autêntico, eu sou original, não tem cópia nenhuma aqui. Não é? De repente, não, você está... O seu jeito de falar. Não, imagina, não tem nada a ver com isso, não me confunda com essa pessoa. Não, você fala como ele sim, eu te conheço, você tem o mesmo jeito. Imagina, eu moro em outro lugar, em outra situação, não me confunda com ele. Eu acho que eu vi você lá entre eles, como você não pode, como você não fala como eles? Vocês lembram com quem aconteceu isso? Com Pedro, né? O discipulado deixa marcas tão profundas que a gente não consegue negar as nossas origens, mesmo quando a gente tem medo de professar nossa fé diante dos homens. A vida com Jesus, o discipulado com Jesus, muda a nossa sintaxe. É sintaxe que vocês falam? Sintaxe? Muda nosso jeito de falar, não é isso? Muda o nosso jeito de nos comportarmos, da maneira como a gente aborda. Ou seja, não tem como a gente vivenciar a imitação coletiva do povo de Deus, que tem Jesus como modelo, e todo mundo permanecer parecido consigo mesmo. Vocês já pararam para imaginar que esse foi o grande desafio que Adão tropeçou? O tropeço de Adão foi justamente no discipulado. Mas como assim? Observe. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, é para que ninguém confundisse o homem com Deus. Para que o homem jamais fosse confundido com Deus. Que ele fosse apenas uma espécie de símbolo de Deus. Na antiguidade, mesmo no Império Romano, você já vê isso. Mas entre os semitas antigos, povos antigos, lá você vai encontrar estátuas de governantes, de imperadores. E o que eles faziam com essas estátuas? Eles colocavam nos territórios conquistados, para que todos soubessem que aquela propriedade, aquele terreno, aquela terra pertence ao imperador. Deus nos fez a sua imagem para que a gente, onde enxergasse a imagem de Deus no mundo, a gente soubesse que o mundo pertence a Ele. Mas em nenhum momento a gente confundisse aquelas estátuas que somos nós de Deus com Deus. Tanto é assim que a nossa queda é marcada por uma tentação que começa
com a serpente, dizendo, bem, não é isso que Deus disse. Está preocupado, porque se você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem. Então veja, a tentação do homem foi a tentação de não aceitar ser uma cópia de Deus, uma imitação de Deus. Ele não quis mais ser uma imitação de Deus, ele quis ser o próprio Deus e ninguém consegue. Nós fomos feitos para ser uma imitação de Deus. E todas as vezes que a gente esquece isso, a gente perde de vista o fato de que temos um modelo, e o modelo é Jesus. Paramos por aqui? Ainda não. Eu disse para vocês que a gente tem uma abordagem teológica e uma abordagem histórica. A teológica eu já fiz. Mas e a histórica? No século XV, precisamente em 1441, um teólogo chamado Tomás de Kempis escreveu um livro chamado Imitatio Christi, ou seja, a imitação de Cristo. E ele estava preocupado porque no século XV a igreja estava completamente desgovernada do ponto de vista das suas ações. Ele olhava, a começar pelo clero, já olhava uma espécie de distanciamento de Jesus. É só lembrar que o século XV, de certa forma, vai refletir o desespero que muitas reformas dentro da igreja, muito antes da reforma protestante, apelaram e proclamaram. Conta-se, inclusive, dizem que isso diz respeito a Domingos, que seria o pai, da ordem dos dominicanos, quando ele foi visitar a catedral de São Pedro, em Roma, ele foi recebido pelos cardeais. Né? E quando ele entra, ele tem uma visão muito parecida com a que Lutero teve, vendo toda aquela riqueza, vendo todas aquelas coisas todas poderosas. Ele entra na igreja e vê a igreja toda repleta de ouro, aquela coisa toda suntuosa. Ele olha para o cardeal e percebe que o cardeal está feliz de ver a admiração dele. Então o cardeal, olhando para ele, diz assim, está vendo, Domingos? Pedro não precisa mais dizer não tenho ouro, não tenho prata. Aí ele voltou-se para o cardeal e disse assim, é verdade. Mas ao mesmo tempo ele não pode dizer mais, levanta-te e anda, olhando para um paralítico que estava na porta da igreja. Várias dessas reformas que começam acontecendo ali do século XII, XIII, elas vão criando uma espécie de movimento, uma espécie de ebulição. Chega no século XV, está perto de acontecer a reforma. Este homem chamado Tomás de Kempis está preocupado com o comportamento já dos próprios do clero da igreja, dos próprios sacerdotes da igreja, que não conseguem viver de uma maneira inspiradora. O problema dele é que ele está procurando modelos a seguir na igreja. E ele não consegue encontrar, então ele escreve este livro para alertar a igreja que ela não vai conseguir realizar a missão dela enquanto ela não recuperar seus modelos. Você não acha que esse é um problema não só da igreja, mas um problema geral? Se você analisar hoje, o nosso mundo hoje, pensa não só em termos da Europa, pensa no mundo como um todo. Não temos uma liderança? Observem por todos os lados os nossos líderes, os nossos estadistas. Se você pensar em voltar um pouquinho no tempo, você vai ficar desesperado, porque você vai lembrar, talvez no passado, alguns bons nomes. Alguns nomes que você poderia até discordar da posição, mas eram homens íntegros, e você diz assim, poxa, pessoas exemplares. Hoje vivemos uma crise de modelos e de exemplos. Veja, vamos sair de um contexto um pouco mais amplo, vamos para as nossas igrejas. Será que não enfrentamos hoje uma crise de modelos? Quais são os grandes modelos de pastores que, de certo modo, têm servido de critério
para as novas gerações. Então, se nós olhamos para a liderança hoje e vemos pastores que não poderiam jamais ocupar o lugar que estão, porque não conseguem inspirar pessoas a seguirem a Jesus, estamos enfrentando uma crise de discipulado. E onde está a crise do discipulado? Quando não temos mais homens a imitar. Quando já não encontramos mais ninguém que a gente possa dizer, eu quero ser como fulano, eu quero ser como o outro, mas não porque este outro é uma pessoa interessante, porque este outro tem um jeito de viver que eu gostaria de viver como ele ou como ela. Eu gostaria de viver como este fulano ou como este outro, porque eu vejo Jesus nos atos dele. Ele está imitando o que Jesus... Eu vejo o agir de Jesus na maneira como ele lida com a família, ele lida com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os não cristãos. Enfrentamos, portanto, uma crise de modelos. E essa crise de modelos é resultado de um discipulado, de uma cultura de discipulado que a gente deixou escapar pelos dedos. Pronto. Se você está acompanhando o meu raciocínio, você já viu que já fizemos a primeira parte, que foi o conceito de discipulado. A segunda parte, a gente apresentou argumentos teológicos, mostramos na Bíblia quantas passagens falam sobre a imitação de Jesus e de que temos que imitar uns aos outros, desde que cada um de nós imite a Jesus, certo? Vimos na história um exemplo como o do Tomás de Kempis, que acabei de citar, que escreveu um livro chamado Imitação de Cristo, porque viveu uma época de crise, de modelos, de exemplos, como a igreja vai conseguir viver como Jesus, se aqueles que são os líderes da igreja não estão exemplificando a Jesus. Então estamos diante de uma crise do discipulado. O terceiro passo que eu ofereci desde o início como reflexão foi mostrar o erro que muitos de nós cometemos ao hoje considerarmos o tema discipulado. E qual é o erro? A palavra discipulado, ela acaba enfrentando por si só um problema, mas antes desse problema, a gente acaba enfrentando no termo discipulado uma espécie de programa de ensino na igreja. Então, muitas igrejas encaram o discipulado como um item, um ministério à parte da igreja. Ah, não, que ministério você faz na igreja? Ah, eu sou do ministério de discipulado. Como assim, uma parte da igreja se dedica ao discipulado e a outra? Não, a outra está dedicada a outras áreas da igreja. Como se o discipulado fosse apenas um tópico da igreja, não fosse a essência da igreja. Então, em geral, faz-se programas de discipulado, 7 encontros de discipulado. E a pessoa acha que ela, com isso, vai fazer o discipulado. Olha, e aí começa aquelas coisas, sabe? Ele é meu discipulador. Nem a palavra existe, né? Porque a palavra que existe é mestre. Mas tem problema, ele é o meu discipulador e eu sou o discipulando. Não é? Eu sou o discípulo, eu estou sendo aquele que está, literalmente, sofrendo, não é? O ensino. E aí o sujeito vai lá e pega passo 1, passo 2. Ah, você completou o sétimo tópico do discipulado. Pronto, agora você tem o certificado de discipulado. E aí, dependendo da igreja, você ganha até a estrelinha do esmilinguido, né? Bota lá a estrelinha do esmilinguido, você fica todo feliz da vida. Oba, eu sou um discípulo formado e agora vou fazer discípulos. E o que o cara entende que é fazer discípulos? Vou caçar pessoas na igreja para apresentar essas 7 lições do discipulado. Você gostaria de ser meu discípulo? Sim, então vamos fazer 7 encontros de reflexão sobre todos esses assuntos. Terminou o assunto, agora é o dia da sua formatura. Vai receber o seu diploma. E as pessoas acabam achando que discipulado é uma maneira de transmitir ideias, conteúdos que você aprendeu e agora ninguém vai mais chamar você de neófito. Ninguém vai mais chamar você de gente que está começando na igreja. Porque agora eu tenho um certificado de discipulado com a estrela do esmilinguido. Veja, tem que ter alguma coisa errada aqui, né?
O discipulado não pode ser um curso que você faz. A igreja não pode... Veja, a igreja não foi chamada a oferecer um curso de discipulado. Não é um curso de discipulado. Ela pode até fazer, digamos assim, para que a igreja possa entender o que é a cultura do discipulado, e eu fiz isso na minha igreja. Eu fiz uma série de exposições sobre o discipulado, para ensinar a minha igreja o que é o discipulado. Para que a igreja possa entender que o discipulado é uma cultura. Temos de desenvolver o hábito do discipulado. Só que esse é o primeiro problema. A gente já encontra no discipulado um equívoco. As pessoas acham que discipulado é um curso que elas fazem, um livro que elas leem junto e ponto final. Segundo, a gente tem um problema que é do nosso contexto, digamos assim, semântico, do próprio significado da nossa palavra discipulado. No alemão não acontece isso. Por exemplo, o alemão vai usar duas palavras para sentidos diferentes de discipulado. Uma palavra, ele vai dizer que é a chamada Nachfolge, que é a palavra de discipulado para aquele que segue após, que foi uma palavra que Lutero inventou. Lutero inventou essa palavra porque ele estava olhando assim, a Bíblia está dizendo, após ouvir o chamado de Jesus, siga após ele. Ou seja, se ouviu Jesus chamar, agora você segue, ele é o seu critério, e você tem de seguir os passos dele, você tem que imitar os passos dele, você tem que seguir o caminho de Jesus. Então ele criou uma palavra para isso, que é Nachfolge. Só que você tem uma outra palavra, que é Jüngerschaft, que é para justamente o discipulado, que é o discipular, que todo mundo usa essa palavra, para se referir ao quê? Aos programas de discipulado na igreja, cursos de discipulado na igreja. No português, a gente não tem essa situação porque a gente usa discipulado para as duas coisas. A gente está usando discipulado para programas de discipulado na igreja e a gente usa discipulado para o ato de seguir a Jesus. Então, a gente precisa desfazer esse equívoco e, para isso, a gente precisa entender o discipulado a partir de dois elementos que não podem e jamais devem estar longe do nosso alcance quando a gente escuta a palavra discipulado. Ou seja, em suma, o que eu estou dizendo para vocês, pensando com vocês hoje? Que todas as vezes que você ouvir a palavra discipulado, o que eu estou sugerindo para vocês, na hora que você ouviu a palavra discipulado, duas coisas têm que aparecer. Não só uma, mas duas coisas têm que aparecer. Primeiro, o que tem de aparecer? Que o discipulado é o ato de seguir a Jesus. Eu tenho de seguir a Jesus. Ou seja, eu não posso, se eu sou cristão, não seguir a Jesus. Eu tenho de seguir a Jesus. Só que quando eu escuto a palavra discipulado, uma segunda ideia tem de estar amarrada a essa. Mas o discipulado não é só o ato de seguir a Jesus, mas é, ao mesmo tempo, o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. São duas coisas que você não pode perder de vista. Ouviu a palavra discipulado? É seguir a Jesus. Você tem de seguir a Jesus. E, além disso, você, porque segue a Jesus, tem de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Você levanta a mão e diz assim, Jonas, eu tenho uma pergunta. E eu digo, qual a pergunta? Aí você diz assim, e como eu vou seguir a Jesus? Você fez uma pergunta muito boa. Para você seguir a Jesus, você precisa de uma outra pessoa que vai te ajudar a seguir Jesus, certo? E essa outra pessoa? Ela tem de seguir a Jesus. Mas, ao mesmo tempo, porque ela segue a Jesus, ela vai precisar de uma outra pessoa que ajude ela a seguir Jesus, tá certo? Eu vou encurtar a ópera, tá? Se a gente for até o final, a gente vai chegar em Paulo. A nossa história com Jesus é uma história de imitação dos apóstolos. Você está imitando a Jesus por causa dos apóstolos.
E cuidado. Infelizmente, hoje a gente precisa fazer o disclaimer, né? Porque hoje tem pessoas que dizem que são apóstolos, né? Já na época da Bíblia já tinha gente que se dizia apóstolo e não era. Hoje a gente também vai enfrentar isso. Quando eu me refiro a seguir os apóstolos, por favor, eu não estou me referindo à aberração. Eu estou me referindo aos originais. Certo? E como diz o Augusto Nicodemos, né, todo apóstolo bom é apóstolo morto. Né? Então, o primeiro teste para você saber se você está diante de um apóstolo, ele tem que estar morto. Tá bom? Se não está morto, esquece, não pode. Tá? Então, é essa a nossa base. Aí você me diz assim, por quê? E eu vou te dizer o motivo. Na segunda metade do século XX, os Estados Unidos enfrentou uma das publicações mais, assim, explosivas. Um pastor muito conhecido publicou, né, um livro chamado, já ouviram? Em Seus Passos, o que faria... Vocês já leram esse livro? Ele é famoso, né? Não tem como. Principalmente os mais antigos aqui vão lembrar desse livro. Em Seus Passos, o que faria Jesus. O que esse pastor tinha em mente? Ele é um livro que faz você, ele tenta desafiar você. Em situações difíceis do mundo, se fazer a pergunta, e agora? Em seus passos, o que faria Jesus? Você está diante de uma situação complicada no mundo que você está vivendo hoje, e ele está te fazendo a pergunta, o que Jesus faria agora, hein? E aí você tem que pensar o que Jesus faria e fazer o que Jesus faria, certo? Resposta errada. Não. Não fomos chamados para a especulação, para ficar pensando o que Jesus faria. Se você ficar no que Jesus faria, vai sair heresia daí, irmão. Vai sair alguma coisa errada disso aí. Porque Deus não nos chamou para criar nada, não somos criativos, somos todos cópia. Certo? Não tem esse negócio de dizer assim, eu sou um crente original. Se você é original, você está em outro reino. Porque no reino de Deus todo mundo é cópia. Todo mundo é imitação e tem de ser imitação de Jesus. Então, veja, quando a gente pensa na imitação de Jesus, então a nossa reflexão, e esse é o meu encorajamento para você hoje, não é pensar em Jesus hoje, no que ele faria hoje no século XXI, no seu trabalho, na sua família, nas tensões da vida que nós todos vivenciamos, e nos fazermos a pergunta, o que Jesus faria, ficar tentando encontrar um jeito de viver como Jesus viveria. Não, a Bíblia não nos ensina a pensar no que Jesus faria, mas sempre a pensarmos no que Jesus fez. Não é pensar o que Jesus faria, é abrir a Bíblia e ouvir dos apóstolos o que Jesus fez e fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez é a pergunta do discipulado e não o que Jesus faria. Então, se a gente faz a pergunta o que Jesus fez, o que vem à nossa mente? A pergunta, não é? Bom, se é o que Jesus fez, eu só posso responder essa pergunta se eu conhecer o que Jesus fez. Então, bom discípulo sempre está com a Bíblia nas suas mãos. Ele sempre está lendo o que Jesus fez. Ele sabe o que Jesus fez. E ele vai fazer o que Jesus fez. Aí você diz assim, mas Jonas, você contou essa história aí, eu estou partido. Meu coração partiu, porque eu não tive um modelo a seguir para imitar Jesus. E eu vou dizer para você, não tem problema. Seja você um modelo para o seu filho, para a sua filha. Seja um modelo para o seu pai, para a sua mãe, seja um modelo para a sua igreja. Mas mesmo eu não sendo, Deus deixou para você o testemunho de Jesus. Mas eu vou precisar de ajuda. Vai. É a hora de você também procurar modelos. É a hora de você procurar pessoas. Porque você conhece a palavra. Pessoas que seguem a Jesus para você ser fortalecida.
porque você vai precisar ver outras pessoas seguindo a Jesus para você seguir a Jesus. Não adianta você ficar pensando, achando que o discipulado é uma coisa que você pensa. O discipulado precisa ser visto nas ações das pessoas que estão ao seu lado. Precisamos imitar uns aos outros, e para isso a gente precisa de modelos, pessoas que aceitem o desafio de serem discípulos de Jesus. Como a gente encerra? Com uma passagem de Jesus ensinando sobre discipulado. É a passagem de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 a 35. Lucas 14, 25 a 35. E com esse texto, eu gostaria de encerrar nossa fala e abrir para as eventuais perguntas após o intervalo. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus oferece aqui 3 demandas para o discipulado. Jonas, eu gostaria de ser modelo para os crentes e quero procurar modelos para que eu possa imitá-los e também ser alimentado e ser também alvo deste discipulado. Esse texto nos oferece 3 critérios no conceito de custo. O que é um custo? Você vai fazer qualquer coisa, você precisa calcular o custo para saber se você vai dar conta disso ou não, certo? Imagine que Jesus está dizendo que o discipulado exige 3 custos. E estes custos são sempre os custos que as pessoas que seguem a Jesus estão dispostos a pagar. O primeiro custo é um certo tipo de amor. Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que você tem de odiar pai, mãe, família, todo mundo, e dizer, agora eu sou crente, e começa a matar todo mundo. Não é isso. Jesus está dizendo que é um certo tipo de amor, que é aquele amor que faz Jesus ser o centro de tudo, de uma tal maneira que todas as outras coisas vão permanecer valiosas só porque Jesus é a coisa mais valiosa da sua vida. Todas as vezes que você coloca qualquer coisa no lugar de Jesus, todas as coisas ficam desequilibradas. Só Jesus, quando Ele é o alvo de nossas vidas, coloca em equilíbrio nossos amores. Por que a gente tem que amar Jesus acima de tudo? Porque só quem ama Jesus acima de tudo pode amar um filho como um filho e não como um Deus. Amar uma esposa como esposa e não como uma deusa. Amar um esposo como um esposo e não como um Deus. Amar o trabalho como trabalho e não como um ídolo. Ou seja, amar a Jesus vai potenciar seus amores. Quando você ama Jesus e tem certeza de que você ama Ele, você já não consegue mais ter culpa de amar tanto um filho, de amar tanto uma esposa, de amar tanto o seu esposo, de amar tanto o seu trabalho.
Tem gente que gosta tanto do que faz, que gosta tanto do seu trabalho e fica com medo. Eu tenho tanto pavor de achar que estou amando mais o meu trabalho do que o meu Senhor. Não tenha essa culpa se você ama o seu Senhor. Se você está amando o seu Senhor, pode amar à vontade o seu trabalho. Você só tem que se perguntar se o seu trabalho está sendo realmente bem amado, se o seu coração pulsa de amor por Jesus. Então, o primeiro custo é amor por Jesus. Jesus, ele tem de ser central em nossa vida. Se uma pessoa ama Jesus, você está diante de um bom modelo. Veja, para nós que somos pastores, o nosso maior desafio é justamente não amar nossa igreja. E uma igreja, ela vai ser bem mais cuidada. Quanto mais o pastor, olha que coisa curiosa, amar mais a Jesus do que a igreja. Então, minha igreja, ela tem de dizer assim: Jonas, ame a Jesus, ame mais a Ele, porque quanto mais você amar Jesus, mais a gente vai ser abençoado com o seu sermão, com o seu serviço, com o seu trabalho. Continue amando mais a Jesus, porque a gente vai sair ganhando com o seu amor a Jesus. Ame a Jesus. Precisamos na igreja de homens e mulheres que amam a Jesus. Esse é o primeiro critério para você observar quem pode te servir de exemplo. Segundo critério, um certo tipo de sofrimento. A gente não pode olhar para todo mundo que sofre e dizer assim: essa pessoa é uma boa pessoa para ser meu modelo, meu exemplo. Tem gente que sofre, e pelo que sofre é que você não tem que seguir. Já basta o seu sofrimento, já vai seguir o sofrimento de uma outra pessoa que você está escolhendo errado para seguir. Não é qualquer sofrimento. É um certo tipo de sofrimento. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É o sofrimento daquele que carrega a cruz que não é sua, mas é de Jesus. Que entende que aquela cruz que está sendo carregada não é a cruz que ele carrega por ser um ser humano. Deixa eu te dar isso de uma outra forma para você entender. Quando eu olho uma pessoa sofrendo por causa do câncer, eu não devo me aproximar de uma pessoa que se envolveu, que está sofrendo com câncer, porque é desse tipo de sofrimento que Jesus está falando. Não, porque esse tipo de sofrimento é sofrimento de seres humanos. Todos nós podemos e devemos ter compaixão de sofrimentos alheios, porque todos os seres humanos sofrem e também sofremos. Então, Jesus não está falando desse tipo de sofrimento. O sofrimento que decorre do fato de nós sermos de carne, de osso. Jesus está falando do sofrimento que decorre do fato de você ser um discípulo. O sofrimento daquele que está resistindo às tentações do poder, as tentações da riqueza, as tentações da vaidade, as tentações do orgulho, as tentações da inveja, as tentações da mentira. E aí você vê a pessoa lutando contra esses pecados. Ora você vê que ela toma uma rasteira, ela não está nem aí. A mentira me pegou aqui, mas ela não vai me pegar de novo não. Eu vou confessar meu pecado e vou continuar lutando. Essas são as pessoas que a gente tem de seguir. Não é aquelas que estão escondendo, não é aquelas que vivem uma vida aparente, são aquelas que estão na luta diária contra o pecado e estão querendo cada vez mais expressar o que é ser um discípulo de Jesus, vencendo as tentações. Terceiro e último, é um certo tipo de desapego. Desapego. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Desapego. Pensa aí nas coisas mais legais que você tem, que são suas coisinhas. Sabe suas coisinhas? Se você não sabe, eu vou te dar o meu exemplo. As minhas coisinhas são meus livros. Certo? E eu sou cioso com os meus livros. Para você ter ideia, eu sei onde eles estão em qualquer posição. Se hoje eu chegar a precisar de um livro agora, eu digo: Ju, a terceira estante, a quarta coluna, o 16º livro. Ela vai lá e está lá o livro. É uma pessoa doente, não é? Você concorda? Eu sei, sou doente, está claro isso. Preciso de tratamento? Preciso.
Minha esposa, ela sabe disso. Sabe o que ela faz? Ela chega no meu escritório. Eu estou há uma semana longe de casa. Eu estou tremendo, meus irmãos, porque eu sei que quando eu chegar, eu vou sofrer tudo que ela faz comigo. Por quê? O que ela faz? Ela entra no meu escritório, ela já mandou uma foto, ela sentada no meu escritório. Com aquela cara assim, ó. Certo? Porque ela entra no meu escritório, muda tudo de lugar. Pensa, mudar as coisas de lugar. Eu sou uma pessoa que as coisas têm que estar do mesmo jeito. Eu fui com o Thiago Oliveira todos os dias no mesmo café e pedi as mesmas coisas no mesmo horário. Doente é assim, pessoas doentes são assim. Então, se você tira do lugarzinho, não dá. Eu chego, eu sinto o cheiro da mudança. Não pode mudar. Quem mudou aqui? E ela muda. Eu falei, dessa vez você até um sacrilégio cometeu. Ela pegou a cruz e virou do avesso. Eu falei, mas mulher, você foi até impiedosa agora. Até onde vai a sua... Ela disse, não, estou tratando o seu caráter. Estou tratando o seu desapego. A propósito, quais são os livros que você vai doar no próximo ano? Doar livros? Imagina! Entende? O desapego é aquela coisa que a gente... É a coisa mais difícil da vida. Porque Deus não está dizendo para você não ter essas coisas. Deus só está dizendo, viva como se delas você não precisasse. Se te tirarem os livros hoje, continue, porque a sua felicidade não depende deles. Seja feliz. Você pode ter todos eles. Mas faça a pergunta, e se hoje tocassem fogo em tudo aquilo? Entende? Você seria capaz de dizer, sim, Senhor, tudo o que eu preciso eu já tenho. Isto não vai me abalar. Termino com... Todas as vezes que eu viajo, Joel, todas as vezes, acontece alguma coisa na minha igreja. Uma não, várias. Mas uma foi muito triste, que foi um dos presbíteros da igreja, que plantou a igreja junto com a gente vai fazer 10 anos de igreja. O pai dele faleceu, e eu vim acompanhando já com ele, já faz muito tempo. E ele foi falecer justamente na semana que eu estou aqui. E eu fiquei desesperado, né? Mas graças a Deus a igreja inteira estava lá, com ele no velório. E minha esposa disse uma coisa para mim na hora, olha, você sabe o que foi interessante? Porque a esposa, eles são crentes, o pai era crente, graças a Deus a gente tem um testemunho bonito ali. Mas uma das pessoas da família estava tão desesperada. Era um choro que não era o choro só da despedida, era o choro do desespero. E do lado, essa família de irmãos que chorou a partida, mas não tinha desespero. Será que hoje, tudo que Deus te deu e que te dá prazer, você conseguiria sobreviver sem elas? De maneira desapegada? Ou seja, Jesus não está dizendo que essas coisas não são boas, que você não tenha que tê-las. O que Jesus está dizendo é, será que você consegue desenvolver um desapego com estas coisas que o próprio Deus te dá? Pensa que Deus sabe o quanto você gosta e precisa dessas coisas, e pela graça dele, ele faz assim, ó, toma meu filho, toma minha filha, é teu. Mas olha, isso aqui nem se compara com quem está te dando. Será que você consegue, mesmo recebendo esse presente maravilhoso, viver desapegado dele? Se você consegue viver desapegado dele, você tem uma coisa chamada segurança. E é isso que a gente tem que procurar nos modelos de Jesus. Segurança. Pessoas que são modelos na igreja, são pessoas que na hora do dia mal vão sofrer. Vão sofrer. Vai ter lágrimas nos olhos? Vai. Não estou dizendo que pessoas aqui vão dizer, eu estou feliz. Só passaram por cima do meu dedo, mas está tudo bem. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo para a gente ser mentiroso. Estou dizendo que a gente vai sofrer, mas a gente vai ser firme. Como diz aquele hino, firme nas promessas do Senhor. É a ideia daquele que mesmo que tirem tudo, ele permanece a sua caminhada, porque ele
este desapego com as coisas boas que Deus dá. Então, se você quer seguir pessoas que amam a Jesus, você vai seguir pessoas que amam Ele de verdade acima de todas as coisas, pessoas que não estão sofrendo pelo fato de elas serem humanas, mas pelo fato de elas serem discípulos de Jesus e enfrentarem as tentações e resisti-las, estão lutando contra as tentações. E terceiro, elas são pessoas que desenvolvem um tipo de desapego das coisas, que faz com que mesmo que ela perca essas coisas, elas estão ali firmes, fortes, elas estão chorando, mas elas estão ali na igreja. A luta está renhida, mas elas estão domingo ali na igreja. Estão destroçadas, mas elas estão ali com os irmãos na igreja. Meus irmãos, são estes os exemplos que a gente precisa grudar os olhos. E se você tem esses exemplos, meu encorajamento para você é um só. Seja também alguém assim, para que a igreja de Jesus seja abençoada. Eu queria orar.